Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, a minha irmã, que Deus possa nos abençoar poderosamente. Vamos estar iniciando mais um estudo da lição da revista da Escola Bíblica Dominical, Juízes e Ruth, a história do passado que nos alerta para o presente. Já estamos encerrando a última lição do livro de Juízes, do capítulo 19 ao capítulo 21, né? E o tema da lição de número 9, tem um tema: o caos religioso de Israel. E o texto áureo: naqueles dias não havia reis em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Está lá em Juízes capítulo 21, do versículo 25. E a verdade prática diz: nossa missão é proclamar o reino de Deus na terra e lutar contra a degradação moral em que jaz o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. A lição de hoje você precisa, meu irmão, minha irmã, estudar com antecedência a lição e também fazer a leitura do capítulo 19 até o capítulo 21 do livro de Juízes. E assim teremos a melhor e a maior compreensão da lição de hoje. A lição ela está dividida em 3 unidades. A primeira unidade ela vai tratar a respeito do levita e a sua concubina. A segunda unidade vai falar a respeito da vingança contra Benjamim. E a terceira e última unidade vai falar sobre as consequências do genocídio. Essa lição ela tem 3 objetivos que devemos alcançar. Objetivo, primeiro, reconhecer nossas imperfeições morais. Somos imperfeitos. Segundo objetivo, suplicar a Deus que nos santifique. Precisamos nos santificar dia após dia. E o terceiro objetivo, crer em Jesus como nosso mediador. Senhor Jesus é aquele que nos media, né? É Ele que está entre nós e o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, para que você possa estar recebendo esse conteúdo que produzimos semanalmente para os queridos irmãos. E se você puder também, nos comentários, diga de onde você está falando, de onde você é, para que possamos saber o poder de alcance que tem esse nosso trabalho. A primeira unidade ela vai tratar a respeito do levita e a sua concubina. E a introdução da revista, ela comenta dizendo que essa segunda parte dos capítulos finais do livro de Juízes, ela tem uma grande semelhança com a primeira parte também, que fala da idolatria de Mica. Ela vai tratar a respeito do levita e a ausência agora dos inimigos externos, né? Não existe inimigos externos que vêm agora sucumbir o povo de Israel, assim como na história de Mica. Mas vamos ver que a degradação moral, a degradação espiritual e a degradação agora do caráter desse povo de Israel, ele está acontecendo entre eles próprios. Vamos ver que a história que se encontra no capítulo 19 ao 21 do livro de Juízes, ela narra a pior degradação da nação de Israel. Uma história absurda que vamos ver e teremos que ler alguns versículos desses capítulos para não se prender muito na leitura, na extensão que é a leitura. Mas vamos observar que ela começa com uma briga boba de casal, um sogro exageradamente gentil, e a coisa a degradação vai aumentando e tomando proporções dificilmente dá para acreditar que é no meio de um povo santo, é no meio de um povo separado. Não é no meio do povo de Belial, não é no meio do povo gentil, mas no meio do povo santo de Deus. Acompanhe comigo no capítulo 19, versículo 1 em diante, que diz assim: naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tomando
tornou para a casa do pai em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. O concubinato naquela época, ele não era aprovado pelas leis de Deus, mas Moisés, com as leis, tentou regulamentar e regulamentou para que pudesse trazer uma proteção para as mulheres, no caso dos homens polígamos. E os homens de Deus também, eles passaram por essas situações. Podemos dizer aqui, tanto Abraão, Jacó, Davi, Salomão e outros adotaram também essa prática. E todos eles que adotaram tiveram muitas dificuldades, grandes problemas sérios. Quando a palavra que lemos aqui diz que a mulher aborreceu-se do seu marido, algumas traduções bíblicas vai dizer que ela cometeu adultério. E quando ela cometeu adultério, ela voltou para a casa do seu marido, do seu pai. E o seu marido só foi atrás dela ou foi tentar recuperar, resgatá-la 4 meses após. Ao chegar na casa do seu sogro, foi muito bem atendido, de forma até bajulador para o seu sogro, e ali ela o recebeu, colocou para dentro da casa do seu pai, e ali a palavra diz que eles comeram, beberam e passaram alguns dias ali. A forma que o pai tratou com o levita denota que da preocupação dele com relação à prática de sua filha, porque aquela prática de adultério ela era punida severamente com apedrejamento até a morte. Por isso, agora o pai dela tratando o levita com muita bajulação, né? Fazendo ele ficar comendo, bebendo e tratando ele assim de forma muito bajuladora. Número 2 da primeira unidade, ela vai falar a respeito do abuso sexual em Gibeá. E para que possamos ter a melhor compreensão, vamos fazer a leitura de alguns versículos do capítulo 19. Versículo 10 vai dizer assim: porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com eles os 2 jumentos albardados, como também a sua concubina. Então observe a narrativa bíblica que agora o levita, juntamente com seu moço e a sua concubina, depois de saírem da casa do seu sogro, o sogro ainda segurou eles ali por alguns dias e tentou, com muita bajulação, ali tratando eles, não conseguiu mais segurá-los e eles começaram agora a viagem de volta, né, para Belém de Judá. E ali a preocupação do levita de parar em nenhum outro lugar que não fosse na terra de Jerusalém. Então ele vai, ele sai e o sol está se pondo e agora eles conseguem parar, conseguem chegar até Gibeá, que pertence às terras de Benjamim. E chegando ao anoitecer, foram à praça, e ali ninguém hospedaram ele, ninguém ofereceram hospedagem a ele, e ele já estava passando há muitas horas ali. E a palavra diz que veio do seu trabalho o senhor velho, e ali, levantando os olhos, viu aqueles forasteiros ali na praça e foram ali e cumprimentou, né? De onde vens, para onde vais? E ali começou a acontecer o diálogo e o levita disse que ele tinha tudo ali, tanto para ele como para sua concubina e para seu moço e até mesmo para o jumento, que nada lhe faltava. Então o velho lhe ofereceu agora a hospedagem, levou-o para casa e disse que lavou seus pés, o recebeu muito bem e ali começaram a comer e a beber. E o abuso sexual em Gibeá está narrado no versículo 22 em diante do capítulo 19, que diz assim: enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo:
Trazem para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhe disse: Não, irmãos meus, não façais nada mal, já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Versículo 24. Minha filha virgem, a concubina dele, trarei para fora, humilhai-as, e trazei e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém, a estes homens não façais semelhança loucura. Então, o mesmo ocorrido, ele se repete agora nesse episódio, onde o homem velho leva os levitas, leva o seu hóspede principal para dentro da sua casa, e agora os homens cercam a sua casa, bate na porta e diz: olha, entrega esse homem para que nós possamos abusar dele. Velho, sai de sua casa e vai ter com esses homens que a Bíblia relata que é filho de Belial, né? Filho de Belial quer dizer que são homens maus, são os filhos do inimigo, filho de Satanás, que só tem maldade no coração. E ele tenta agora argumentar com esses homens para que deixe o seu hóspede em paz e, em troca, que abuse da sua filha virgem e da concubina que ali estava junto com o levita. E esses homens não querem saber, mas mesmo assim agora ele entra na casa e deixa a concubina. A Bíblia ela não relata a respeito da filha virgem, mas ela dá ênfase na questão da concubina. E essa concubina agora ela fica na mão desses homens, desses filhos de Belial, e ela é abusada a noite inteira. E ao amanhecer, ela caminha até a porta da casa onde o levita, o seu esposo, está hospedado, e ela cai, diz aí a palavra, que no limiar, bem ali na soleira da porta. E o levita, ao amanhecer, quando abre aquela porta, se depara com essa cena e vê a sua concubina ali jogada no batente da porta. E ele, com maior desprezo, com nenhum cuidado, simplesmente diz assim: está na hora de ir embora, levanta-te. Né? E a palavra diz que ela jaz, ela não se move, e ele, sem se importar com o que ela passou, com o que foi o ocorrido, ele simplesmente coloca ela no lombo do jumento e aí parte para casa, mostrando que ele não tinha nenhum sentimento para com essa mulher. Ele tinha ela como uma propriedade, que havia saído da mão dele, agora ele recuperou e estava trazendo de volta para casa, mas não havia nenhum sentimento, não havia nenhum compromisso para com ela, tanto que ele retratou essa falta aí de hombridade, de compaixão, essa falta de humanidade para com ela. Precisamos enfatizar que esse ocorrido não foi em uma terra distante, uma terra diferente da Israel, não foi novamente Sodoma, em Gomorra, ou uma terra de ímpio. Isso aconteceu na terra de Israel, na terra do povo de Deus. Agora esse povo ele estava insensível com relação à violência, com relação ao trato com as pessoas, de forma que eles estavam fazendo prática horrenda, prática onde abomináveis, iguais às praticadas com esses povos que estavam por ali. Né? Ao invés de eles contagiarem esses povos com a essência que recebiam da parte de Deus, eles estavam sendo contagiados com as práticas, os costumes dos povos que ali já estavam. Então note que o povo de Israel se tornou muito insensível quanto à questão da violência. E a violência praticada ali gerou mais violência. Vamos observar que o levita ao chegar em casa, ele ficou revoltado, não pela violência que sofreu a sua concubina, mas pela forma que ele reagiu. Podemos observar que ele ficou revoltado pela perda do patrimônio que ela representava para ele, ou pela situação que ele sofreu ali, ele próprio sofreu na casa, quando hospedado foi. Ao chegar em casa, ele comete um ato absurdo, um ato esse jamais visto. Ele pega a sua concubina, toma na mão um cutelo, uma espécie de facão, e retalha ela em 12 pedaços.
e manda um pedaço para cada tribo de Israel. E a tribo, quando recebe, ele faz o seguinte comentário, está lá no versículo 30 do capítulo 19, diz assim: a cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Então a gente vai ver que essa depravação, essa questão da insensibilidade quanto à violência, ela está assim aflorada. E parece que pelo fato da narrativa bíblica não apresentar, deixa no anonimato os personagens, só fala que era um levita, fala que era uma concubina, fala que era um homem que vinha do trabalho, um velho que vinha do trabalho. A impressão que dá que esse tipo de prática eram práticas até assim, de certa forma, normais, né? Práticas assim toleráveis. A violência era tolerável. Ela vai falar a respeito da vingança contra a tribo de Benjamim. Número 1 da primeira unidade diz que o conselho dos israelitas, está lá no versículo 1 do capítulo 20. Saíram todos os filhos de Israel e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Então observamos que agora a nação de Israel toda se sente comovida. Parece que podemos dizer que a ação do levita de ali dividir toda a sua concubina e mandar um pedaço para cada tribo, podemos dizer hoje que viralizou, né? Teve o efeito, na verdade, que ele queria, de provocar todas as tribos. E essas tribos agora se juntaram todas elas e vão tomar providência quanto ao fato. Porque isso está acontecendo dentro da nação de Israel, né? Então, um ato desse assim, uma violência sem precedente, uma violência que nunca houve antes. Então, eles queriam agora, se juntaram, a palavra de Deus diz que eles se juntaram em Mispa como um homem só. Nem na época de Otoniel, ou podemos dizer na época de Otoniel, o primeiro juiz levantado, quando os povos inimigos estavam agora oprimindo a nação de Israel, e Otoniel é levantado por Deus como o primeiro juiz de Israel, e ele consegue juntar toda a nação. Então, se compara como nesse feito. Agora toda a nação de Israel se sentiu aí muito revoltada. A nação de Israel se sentiu revoltada, se juntou como um só homem, se juntaram ali em Mispa, e aí o conselho todo se juntou e vão tomar as providências necessárias quanto feito. Então o conselho, ele manda chamar o levita, e o levita agora faz a sua narrativa. E ao fazer a sua narrativa, ele exclui, ele omite ali a parte que ele de certa forma tenha sido provocador, conivente ou omisso com relação ao cuidado com a concubina, ou com relação ali, ele não colocou a questão de que ele entregou-a na mão daqueles homens, filho de Belial, né? Então o relato dele é um relato como qualquer ser humano, como eu, como você, faria, né? Ao relatar, omitiria aquilo que nos prejudicaria, né? Isso é comum do ser humano. Mas Provérbio, lá no capítulo 28, no versículo 13, trata justamente disso, que é uma falha nossa como ser humano. Ele diz assim, olha: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então as nossas transgressões, as nossas falhas, nossos deslizes, nós precisamos confessar. E à medida que confessamos esses deslizes, essas falhas, essas faltas, isso vai ficando para trás. Isso não vai ficar, pelo menos, não vai ficar guardado dentro de nós. E nós vamos alcançar misericórdia. Mas aqueles que tentam encobrir, aqueles que tentam ali botar debaixo do pano, a palavra diz que jamais prosperará. Número 2 da segunda unidade, ele vai dizer que agora houve uma guerra civil. Capítulo 20, versículo 10, diz assim:
Tomaremos 10 homens de 100 de toda a tribo de Israel, e 100 de 1000, e 1000 de 10.000, para providenciarem mantimentos para o povo, a fim de que este, vindo a Gibeá de Benjamim, faça a ela conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Então agora o conselho de Israel, né, todos eles juntos ali, vão tomar providência, né? Chamaram o levita foi, fez o seu relato, agora eles vão até a tribo de Benjamim e ali pede para que eles entreguem os culpados nas mãos dele para que ele possa erradicar o mal do meio de Israel, né? Um mal sem precedente desse tipo, eles queriam erradicar do meio deles. Então, que os homens fossem entregues, né? A quantidade desses homens fosse entregue e ali eles iriam ser punidos, serviria de exemplo para que isso não ocorresse mais. Mas a tribo de Benjamim foram coniventes de certa forma, né? E protegeram agora esses homens, visto que havia um vínculo de parentesco no meio de todos eles, da mesma tribo, e tentaram ali proteger, dizendo que não iria entregar agora esses homens nas mãos do conselho da nação, né, de Israel. Então isso promoveu agora uma verdadeira guerra civil, uma verdadeira batalha. Número 3 da segunda unidade, ele vai falar sobre Benjamim é arrasada. Está lá no versículo 48 do capítulo 20, que diz assim: Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio da espada tudo que o restou na cidade, tanto homens como animais, em suma, tudo o que encontraram, e também todas as cidades que acharam puseram fogo. Então agora o povo de Israel, juntos ali contra o povo de Benjamim, né, a proporção do exército era de 26.000 do lado da tribo de Benjamim contra 400.000 toda a nação de Israel. Então a proporção era um verdadeiro massacre. Só que aonde está localizada a tribo de Benjamim eram nos locais montanhosos ou nos lugares de difícil acesso. E isso dava à tribo de Benjamim uma certa vantagem. Por duas tentativas, por duas batalhas, a nação de Israel ali estava perdendo essas batalhas. A palavra vai dizer que eles perderam 10% desse exército sem nenhuma vantagem. Não é que eles perderam 10% e conquistaram a vitória, não. Eles perderam 10% desse exército, dos 400.000 homens, perderam 10% e não estavam tomando nenhuma vantagem, né? Então, depois de duas tentativas, duas derrotas, eles agora recuam, eles vão buscar o Senhor, eles vão orar ao Senhor, eles vão jejuar, param tudo e agora vão perguntar ao Senhor se eles teriam êxito agora numa nova investida contra a tribo de Benjamim. E o Senhor disse que sim, que o Senhor iria entregar a vitória na mão deles. Então, eles fazem agora uma nova tentativa, entram novamente em batalha, usam uma estratégia diferente. Eles são agora surpreendidos pela nação de Israel por todos os lados. E ali acontece um verdadeiro massacre, um verdadeiro genocídio. Só que a nação de Israel vai muito além. Não só não satisfeito pela vitória ali no campo de batalha, eles invadem a tribo e ali diz que passa a fio de espada tudo que se movia. Todos os homens, todos os idosos, todas as mulheres, todas as crianças e até os animais da tribo foram ali passados a fio da espada. Então, eles simplesmente não dizimaram toda a tribo, porque 600 homens conseguiram fugir para o deserto. A terceira e última unidade, ela vai falar da consequência do genocídio praticado. Depois da nação de Israel quase aniquilar, dizimar por completo uma de suas tribos, a tribo de Benjamim, agora eles tiveram remorso, estavam culpando a Deus pelas suas práticas. Uma vez que, quando eles reuniram como um só homem lá em Mispa, eles tomaram a decisão e disseram exatamente assim:
isto é o que faremos. A decisão havia sido tomada pelo conselho. E agora eles estavam culpando a Deus de que Deus havia promovido ou dado uma brecha para esse ocorrido. E sem falar que quando eles estavam reunidos como um só homem em Mispa, eles também fizeram um juramento a Deus. E quando um judeu ele vai e jura, eles vão cumprir esse juramento. Juraram de que não iriam mais dar, nenhuma das outras nações iria dar suas filhas para se casarem com qualquer membro da tribo de Benjamim. Então, agora, a tribo de Benjamim, como estava só com 600 homens, todas as mulheres haviam sido passadas a fio da espada em função desse excesso praticado pela nação de Israel, né? Que não tinham se conformado simplesmente em vencer a batalha, no campo de batalha, e foram lá, fizeram toda uma atrocidade na tribo. Agora, os 600 homens que haviam fugido, como é que iriam se procriar? E uma vez que a nação de Israel havia jurado a Deus e não ia dar mais seus filhos a casamento a nenhum filho da tribo de Benjamim. Então agora a tribo de Benjamim estava fadada realmente a desaparecer, a não existir mais. O número 2 da terceira unidade, ele vai falar das soluções problemáticas. Vamos ler o versículo 21, o versículo 23 do capítulo 21, que diz assim: E assim fizeram os filhos de Benjamim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam, e se voltavam à sua herança, reedificando as cidades e habitaram nelas. Então a solução desastrosa e problemática que o povo de Israel encontrou era de como eles haviam jurado de que não iriam dar agora as suas filhas a nenhum membro da tribo de Benjamim. Orientaram a tribo de Benjamim e roubar, né, as mulheres virgens daquela tribo para si. E assim fizeram. Foram lá e durante umas festas, e elas dançando, eles foram lá e tomaram para si as filhas, as moças virgens ali daquele lugar para si. Mas, como era uma quantidade insuficiente para 600 mil homens, e foram também em outra tribo e fizeram da mesma forma. O número 3 da terceira unidade, ela vai falar sobre a transição dos juízes para o reinado. Está lá no versículo 25 do capítulo 21, que diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então vamos observar que o livro de Juízes, que já estudamos ao longo de toda a revista, ela vai expor a descendência, a precariedade agora, a degradação moral que trilhou todo o povo de Israel, né? Desde a morte de Josué. Então, todos os juízes que foram levantados por Deus ao longo de muitos anos, houve ali, com o passar do tempo, à medida que um juiz era levantado e esse juiz morria, aí era levantado um outro juiz, aí esse juiz morria, e aí sucessivamente, à medida que isso acontecia, o povo ia se degradando. Porque para Deus levantar um novo libertador, um novo juiz, o povo ele tinha virado as costas para Deus, Deus havia entregado o povo na mão dos seus opressores, e esse povo se arrependia, buscava a Deus, Deus com sua misericórdia atendia o clamor desse povo. E a gente vai observar que a humanidade ela não tem como ser salva por um libertador humano. A humanidade não tem como ser salva e nem julgada por um juiz humano. Então nós precisamos de um libertador divino, precisamos de um juiz divino, né? E o que a gente acabou de ler, que esse povo
não tinha um rei. Eles faziam o que era reto aos olhos dele. Então vai chegar um momento que eles vão clamar por um rei, porque todas as outras nações viviam agora debaixo de uma orientação, de uma direção de um rei, mas também um rei humano. E a nação de Israel agora vê as outras nações com um rei sendo liderado nas batalhas com o rei e quer um rei para si e clama ao Senhor por um rei. E aí Deus levanta um rei, né? Levanta agora o rei Saul como o primeiro rei de Israel. Mas, segundo a desobediência do rei Saul, ele vai e Deus o rejeita. Então agora Deus levanta o rei segundo o seu coração, aí com o rei Davi. E sucessivamente agora os seus filhos, né, a sua descendência. Mas a gente vai observar que essa tribo chega lá na frente, ela se divide em duas tribos e cada tribo tem um rei. E esses reis começam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e tudo volta acontecer novamente, a degradação moral, a degradação social, a degradação espiritual agora da nação de Israel. E a gente vai observar e vai perceber que também a humanidade não pode e não deve ser governada por um rei humano, mas que devemos ser governado e dirigido por um rei divino. Já chegamos na nossa aplicação pessoal, que diz assim: as semelhanças entre o Israel do tempo de Juízo e a sociedade atual nos servem de sinal. Proclamar o reino de Deus nessa terra através da palavra e do exemplo é a melhor maneira de prevenir o caos total até a volta de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, que possamos estar focados, estar empenhados em realmente proclamar o reino de Deus na face dessa terra. Que possamos estar sempre ali debaixo dos cuidados, da direção do nosso Deus, para que nós não venhamos nos envolver com as coisas desse mundo. Porque a palavra dele diz que esse mundo jaz no maligno, né? E nós não devemos tomar a forma deste mundo, é o que vai dizer lá em Romanos 12. Então precisamos realmente estar focado em fazer as coisas do reino, promover o reino, fazer as coisas que agradam ao nosso Deus. E para que possamos prevenir o caos total, né? Porque o ser humano sem Deus, ele revela a sua pior face, né? Quando o ser humano está distante de Deus, ele revela o que ele é realmente, o homem mau e um homem sem nenhum proveito. Se essa lição, de alguma forma, lhe acrescentou, lhe ajudou, lhe foi útil, querido professor, querida professora, querido coordenador, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, ou meu irmão ou minha irmã que está aí também nos prestigiando, né? Que você possa compartilhar com alguém que tenha o interesse, com alguém que possa e queira aprender mais da palavra do Senhor, né? Compartilhe, né? E que Deus possa nos abençoar, que Deus possa sempre estar com seu olhar de misericórdia sobre as nossas vidas, nos afastando dos maus, de todos os maus, nos protegendo, nos guardando, né, de toda a cilada do inimigo, né, que possamos estar guardados debaixo da potente mão do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E até a próxima lição. Em nome de Jesus. Amém.